Vamos ver como que o músculo contrai, quais são esses fenômenos químicos e fisiológicos que fazem parte das fases da contração muscular. Para começar, todo músculo para contrair, ele precisa de um estímulo nervoso. Por isso aqui, nós representamos a junção neuromuscular ou placa motora. Nós temos os botões sinápticos, a terminação nervosa de um nervo periférico e aqui de branco a membrana plasmática de um músculo, e nesse caso um músculo esquelético. Então essa membrana é chamada de membrana sarcoplasmática. Para que esse músculo contraia, nós temos dentro, ou seja, no interior do músculo, várias miofibrilas. E as miofibrilas são constituídas de filamentos. Nós temos filamentos grossos e filamentos finos. Os filamentos grossos do músculo são chamados de miosina. Elas têm aqui uma porção que é filamentosa e acoplado duas cabeças que são regiões globosas da miosina. A actina parece um colar de pérolas. Essa actina também é uma das proteínas do músculo, mas já é a parte fina. Então ela é a actina que está entrelaçada com esse cordão azul que é chamado de tropomiosina, que está acoplada a outras duas proteínas reguladoras que são a troponina. Então, miosina e actina são filamentos. Filamentos grosso, miosina. Filamento fino, actina. Existe dentro das miofibrilas um arranjo destes filamentos, formando as unidades funcionais do músculo, que são os sarcômeros. Parece uma sanfona. Aqui a gente fez um esquema de um sarcômero. Este sarcômero ele é intercalado por filamentos grossos, miosina, e os filamentos finos que estão aqui de amarelo, que são a actina. A actina junto com troponina e tropomiosina. Bom, então vamos lá no início dessa história. Vamos pensar aqui que a gente está demonstrando uma contração muscular de músculos da coxa. Nós vamos contrair o quadríceps para fazer um chute e, claro, fazer um gol. Então, a contração muscular do quadríceps, ela primeiro depende da ativação nervosa. O meu cérebro mandou uma informação para a medula espinhal e a medula espinhal, a partir de motoneurônios alfa, aciona um nervo periférico que vai chegar no quadríceps. É esse aqui. Quando este nervo periférico está ativado, existe um potencial de ação desse neurônio, deste nervo. Esse potencial de ação excita o nervo e as terminações nervosas. Por isso, nós temos aqui a fusão da vesícula sináptica nessa membrana plasmática e tem liberação do seu neurotransmissor, que é chamado de acetilcolina. A acetilcolina é o neurotransmissor que cai na fenda sináptica da junção neuromuscular e esse neurotransmissor se liga a um receptor de membrana sarcoplasmática, que é chamado de receptor nicotínico para a acetilcolina. Então, quando a acetilcolina se liga ao receptor nicotínico da membrana do músculo, da membrana sarcoplasmática, existe uma abertura do canal de sódio. Então eu vou despolarizar o músculo. Aquilo que foi feito no nervo vai também acontecer no músculo. Eu vou despolarizar essa célula, ou seja, vai haver um influxo de sódio para o interior desta célula muscular. Existem aqui invaginações dessa membrana que são chamadas de túbulos T, que estão próximos aqui do retículo sarcoplasmático. Retículo sarcoplasmático, ele contém cálcio dentro dele. E aí, quando eu tenho a despolarização da membrana do músculo esquelético, este sódio, ele aciona a abertura de canais para cálcio do retículo sarcoplasmático. E então, eu libero o cálcio que antes estava estocado no citoplasma desta célula. O cálcio, que são essas bolinhas rosas, eles vão em direção aos sarcômeros. E o cálcio ele vai ter uma afinidade e vai ligar na troponina. Então, nós vamos fazer aqui, olha, a ligação do cálcio na troponina. A troponina, ela está
acoplada à tropomiosina, que é essa corda azul. Quando o músculo está em repouso, a tropomiosina, ela tampa o sítio de ativação da cabeça de miosina na actina. Então, em repouso, não tem como a miosina encaixar com a actina, porque o sítio de ligação para a miosina está fechado, está tampado pela tropomiosina. Mas aí, a gente está aqui na história de que o cálcio caiu no citoplasma dessa célula. E então o cálcio encontra a troponina, se liga à troponina, e então a troponina arrasta a tropomiosina, existe uma mudança de conformação, e quando essa tropomiosina, que é esse cordão azul, ele desloca, agora fica exposto o sítio de ligação para a miosina da actina. E aí a miosina, que tem essas partes globosas, como parece um taco de golfe, ela vai fazer um movimento, porque é flexível. Entre a haste e a cabeça existe uma flexibilidade. E essa miosina ela vai se movimentar dependente de ATP. Então a cabeça de miosina ela tem um sítio de ligação para o ATP, adenosina trifosfato, e tem uma ATPase, que é uma enzima que hidrolisa o ATP. Quando o ATP ele é hidrolisado, a gente tem a formação de ADP mais fosfato inorgânico. Essa hidrólise faz com que a cabeça da miosina se movimente e ela vai em direção à tropomiosina. Se eu tenho cálcio, o cálcio se liga à troponina, arrasta a tropomiosina e deixa o sítio de ligação agora exposto. E aí eu tenho a cabeça da miosina, quando libera o fosfato, quando ele manda para fora, libera o fosfato inorgânico, ela se arrasta. Então, olha só, existe uma formação de ponte cruzada entre a cabeça de miosina e a actina. E aí essa ligação, ela acontece quando eu tenho a hidrólise de ATP em ADP e fosfato. Quando o fosfato inorgânico ele sai da cabeça de miosina, a cabeça de miosina ela faz um movimento de flexão. Olha o que interessante. Se todas as cabeças de miosina fazem flexão, elas arrastam o filamento fino em direção ao meio do sarcômero. Então essa parte amarela, ela vai em direção ao meio, como se fosse uma sanfona, que vai e volta. Quando ela aproxima da linha média, então eu tenho contração muscular. E aí, como que esse músculo relaxa? Ele contraiu. E agora, como que ele relaxa? Ele relaxa quando eu tenho um novo ADP se ligando à cabeça da miosina. O novo ATP faz com que desfaça essa ponte cruzada e então eu tenho, quando para o estímulo do nervo, né? Então eu chutei a bola e agora eu vou retornar e não preciso contrair o quadríceps mais. Então o cérebro, ele manda informação de parada de despolarização de ação desse neurônio. Então agora eu não tenho mais acetilcolina na fenda, logo eu não tenho influxo de sódio para o citoplasma. Assim, não tenho cálcio que vai sair para fora. Esse cálcio ele volta a ser estocado no retículo sarcoplasmático. E aí eu tenho agora o relaxamento do músculo. Ou seja, tanto a contração quanto o relaxamento do músculo é dependente de ATP, adenosina trifosfato. Vamos ver agora uma animação dessa mesma história de contração muscular. Essa é a animação da contração muscular, que depende da ativação de nervos periféricos, motoneurônios alfa. Quando despolarizados, fazem uma cadeia de reação dentro das miofibrilas que possuem filamentos finos e grossos. Quando esse neurônio é ativado ou despolarizado, como aqui no botão sináptico, há uma liberação das vesículas sinápticas, liberando acetilcolina, que é o neurotransmissor que ali fica estocado na fenda sináptica, na junção neuromuscular. A acetilcolina cai na fenda, age em receptores nicotínicos e, de maneira geral, promove o deslizamento dos filamentos finos sobre os grossos, ou seja, a actina sobre a miosina, fazendo a contração muscular que gera resposta e o seu relaxamento.